Olha, eu não sei você, mas eu me recuso a aceitar que a vida é só trabalhar. Chega um momento em que nós passamos a nos enxergar só através do trabalho. Você sabe, né, que na nossa cultura nós costumamos nos referenciar a partir do trabalho da profissão que nós executamos, diferente dos orientais, por exemplo. Eles se referenciam a partir do que eles são e não a partir do trabalho que eles executam. Falando nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua relação com os seus hobbies? Aliás, você tem algum hobby ou está vivendo só para o trabalho? Nós precisamos separar um tempo para curtir, para dar espaço para nossa cabeça viajar para onde ela quiser, para dar asas para a criatividade. Com o passar do tempo, nós perdemos essa capacidade, colocando o foco e deixando o foco apenas no trabalho e na resolução de problemas. E se a gente não presta atenção, a gente fica por muito tempo vivendo só nessa dinâmica de trabalho, resolução de problema, tarefa de casa. Eu sei como é isso. Tem escalas que são super cansativas, chega em casa só à noite. Se mora sozinho, a tarefa de casa é o dobro, o triplo das obrigações, porque não é só cuidar de dentro de casa, precisa ir ao mercado, fazer compras, voltar, cozinhar seu próprio alimento, enfim. Se a gente não prestar atenção e não separar tempo e espaço para os hobbies, essa sensação de cansaço acaba sendo ainda maior. Aí você só quer se jogar no sofá, que é super gostoso, e pegar o celular. Só que rolar o feed não é hobby, definitivamente. E parece que o hobby tem sido visto como perda de tempo, enquanto que pegar o celular só vai te dar mais estímulo, te deixando talvez até mais cansado, mais agitado, mais ansioso, com dificuldade de concentração. Isso nem sou eu que estou falando, tem inúmeros livros e estudos falando a respeito disso. De verdade, você só tem a ganhar quando consegue substituir o celular por um hobby, seja qualquer hobby. Pensa aí, alguma coisa que você gosta ou gostava de fazer. Talvez você nem se lembre, porque passou muito tempo só vivendo para as tarefas, para as obrigações, para as responsabilidades, que não dá para a gente simplesmente jogar para o lado, a gente precisa fazer. Só que a gente precisa ter tempo também para o descanso. É um momento só seu, com seus pensamentos, estimulando as ideias, e provavelmente, nesse momento livre, você vai acabar encontrando soluções mais criativas para lidar com as suas demandas do dia a dia. Eu mesma perdi o hábito da leitura por muito tempo. Eu fui perceber isso só em 2020. Todo mundo sabe aqui o que significou 2020. Eu ganhei de presente um carrom e eu comecei a tocar nessa época. E também encontrei esses dias um bloquinho com uns desenhos que eu comecei a fazer. Porque na época da adolescência, eu fiz aula de desenho e eu estava indo muito bem. E simplesmente, quando você vai para o mercado de trabalho, você realmente esquece de dedicar tempo para esses momentos. E eu lembro, se eu puxar pela memória, que eu era uma pessoa muito mais criativa. Eu conseguia articular melhor as minhas ideias e até minhas conversas eram mais fluidas. Eu fui buscar recuperar isso depois de muito tempo, de 2020 para cá. E por que não agir deliberadamente para ter esses momentos de hobby? Não só em momentos assim como o que eu acabei de citar. Eu estava vendo um sociólogo italiano, o Domenico Di Masi. Ele tem um livro chamado O Ócio Criativo. Esse livro é de 1995. E ele defende fortemente que a nossa vida precisa de, no mínimo, equilíbrio entre trabalho, estudo e lazer. Ele fala que o futuro pertence a quem conseguir se libertar da ideia do trabalho como uma obrigação torturante. É sempre bom abrir um parênteses para dizer que sim, nós precisamos trabalhar e sim, existem pessoas que encontram em seus trabalhos todo um prazer e realização. Eu sei que você entende do que eu estou falando aqui. Fechando parênteses para continuar com o Domênico diz que quem conseguir exercitar, veja, é um exercício separar tempo para isso. Assim como nós temos o horário do trabalho, o horário do estudo, nem todo mundo tem o tempo do lazer, mas o tempo de ócio é necessário. Ele tem um esqueminha com três esferas, onde uma perpassa a outra, vou deixar aqui do lado para vocês visualizarem, e o ócio criativo está no centro. Então, é aquele equilíbrio.
combinando harmonicamente o trabalho, o estudo e o lazer. E ele fala que quem conseguir fazer isso terá uma jornada com maior equilíbrio e sentido. E às vezes até o hobby é visto com um ar de cobrança. Nós precisamos nos permitir ser iniciantes em algo. O hobby é para se divertir, sem cobranças de ser bom, de performar, de ter algum resultado em troca. É sobre prazer. Você não precisa ter uma alta performance nesse tempo que você dedica para si mesmo. Se você for começar a surfar, você vai tomar um monte de caldo. Se você for andar de skate, você vai tomar um monte de tombo. Se você for fazer circo, enfim, eu não sei. Só lembre-se que esse momento é para você curtir, para você deixar o máximo possível dos problemas longe e exercitar esse momento com você mesmo. Hoje os meus hobbies são, não sei, talvez te inspire. É meditar, escrever, fazer palavras cruzadas, às vezes procurar o Wally, ler. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você separar um tempinho na sua agenda para se dedicar a algum hobby, para dedicar esse tempo com você e para você. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado e te inspirado. Eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São 2 cliques completamente gratuitos, só que fazem uma enorme diferença para youtuber que vos fala. É só assim que o YouTube entende que esse conteúdo pode chegar e ajudar mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!